Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está sempre aqui ó, joinha. Desde o início eu quero convidar você que está chegando aí agora no canal para ir lá na playlist, conferir lá a seleção dos vídeos e se gostar, se inscreva, deixa o seu joinha aí, os seus comentários e me ajuda a divulgar este canal compartilhando aí no seu Facebook, você vai me ajudar muito para que o YouTube veja que tem mais visualizações e aí ele vai indicar os meus vídeos a mais pessoas, tá bom? Que o propósito aqui é de passar este conhecimento a vocês aí do outro ladinho. Hoje o assunto aqui eu quero falar sobre atração. Eu gosto muito de estudar sobre lei da atração e para você que está chegando aí agora e não conhece, eu tenho este livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, como meu manual de instrução para a minha vida, onde eu tenho aprendido muito, onde eu tenho recebido muitas coisas e aonde eu pude e posso a cada dia enxergar as verdades que há aqui neste manual, condizente aos acontecimentos que têm ocorrido aqui na minha vida. Sou testemunha disso, tá bom? Eu vou falar sobre atração, sobre escolhas e decisões e também sobre nós sermos escolhidos. Vou falar sobre esse assuntinho. Quando nós olhamos para a história bíblica, eu creio que você, assim como eu também e alguns inscritos aí, né? Especificamente uma inscrita, muito obrigado pela tua presença, tá bom? A gente questiona, a gente pergunta, a gente fica meio pensativo quando falamos que nós atraímos tudo aquilo que nos sobrevém e nós vemos ali pessoas, os discípulos e tantos outros personagens ali bíblico sofrendo mesmo assim, aparentemente sem causa, né? Dá a impressão que é sem causa, mas quando nós prestamos bem atenção, existe uma atração e eu vou estar falando um pouquinho isso aqui na história bíblica com você, mostrando para você quando nós olhamos apenas o texto de uma história, de uma morte, de um Marte, talvez ali nós não compreendemos por que aquela pessoa sendo boa ocorreu aquilo para ele, será que ele atraiu aquilo para ele? E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aqui dentro da história bíblica, tá bom? Eu vou ler antes aqui um versículo para você no livro de Amós, capítulo 3, verso 5, que diz assim: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra um laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor a tenha feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos teus servos e profetas. Então, esse versículo aqui me lembra muito lá de Provérbios 26, do 1 ao 3, onde diz assim que a vara é para as costas do tolo e assim como uma andorinha no seu vaguear, uma maldição sem causa não nos sobrevém. E também me faz lembrar lá o livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 5 ao 10, onde diz assim, que de Deus ninguém zomba, que tudo aquilo que o homem semeia, isto ele colhe, né? Falando ali justamente disso, de um plantio e de uma colheita, ou de coisas que nós atraímos a nós mesmos. Eu vou estar lendo, primeiramente, um versículo bem pequenininho, mas bem profundo, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, do 35. Deixa eu abrir lá, Hebreus 11, 35 deixa eu abrir aqui, Hebreus 11, deixa eu ver, do 35 e 36, pode ser. Diz assim, ó, Hebreus, para você que não sabe, está falando sobre pessoas ali que teve muitos livramentos, o que ocorreu com eles pela fé. Então diz assim, ó, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
uns foram torturados, olha, alguns deles foram torturados, rejeitando o seu livramento, presta bem atenção, para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Presta bem atenção nesta parte B, que diz assim que aquelas pessoas que foram ali torturadas, apedrejadas, serrados, diz assim que eles foram torturados não aceitando o seu livramento. Eles escolheram ser torturados, ser mortos, ser cerrado, para alcançar uma melhor ressurreição. Esta era a crença deles. Então, eles atraíram a salvação, eles atraíram o livramento para eles. Só que eles rejeitaram e escolheram antes morrer para ter uma ressurreição para uma eternidade. Isto era o que eles escolheram. Então, nós vemos aí que teve sim um livramento, vamos dizer assim, para eles. Eles atraíram coisas boas, eles atraíram também o livramento por serem justos, mas eles rejeitaram, né? E diz assim que o mundo não era digno deles de tanta a fé que eles usaram. Mas eu quero falar também de coisas que ocorreu. Às vezes aqui no meu canal eu falo muito a respeito de nós tomarmos muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca. E muitas das vezes nós pedimos uma coisa que nós nem sabemos o que estamos pedindo. Isso ocorreu aqui numa história, eu acho muito interessante. Nós sabemos que havia 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? E eles chegam até Jesus e faz um pedido a Jesus. Eu vou ler para você em Marcos capítulo 10, o verso 35, onde diz assim, ó: o pedido de Tiago e João. E aproximaram-se dele Tiago e João, aproximaram de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele disse: o que queres que vos faça? Sempre eu te digo, né? O que queres que eu te faça, né? Que a Bíblia Sagrada diz. E olha só o que eles pediram para Jesus. E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabe o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus disse para ele: pode vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Nós sabemos que o cálice que Jesus ia beber era o cálice da morte injusta. Jesus ia ser ali martirizado, né, como uma ovelha muda, ele iria sofrer por amor de nós. E eles disseram assim, ó, podemos, né? Podemos beber o mesmo cálice, né? Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Olha só o 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-los, mas isso é para aquele a quem está reservado. Então, quando Tiago e João pedem ali para o Senhor para sentar um à direita e outro à esquerda, aquele que fosse ali destinado para sentar depois desse pedido à direita, iria ter uma morte também martirizada injustamente, iria sofrer muito ali na sua morte. E o que iria sentar-se ali à sua esquerda seria aquele que tivesse ali, que teria ali uma morte natural. Nós sabemos que Jesus Cristo Filho de Deus, né? Nós sabemos que diz assim que Jesus está sentado à direita do Pai, né? Como um mérito, ele sofreu injustamente, morreu por nós e ele teve ali a dignidade de estar sentado à direita do Pai. E quando eles pedem: deixa que nós estejamos contigo ali, nos assentemos uma à tua direita, à tua esquerda, Jesus diz assim: olha, vocês podem fazer isso? Vocês podem beber o mesmo cálice de sofrimento, né? Que eu vou beber? E eles ali
sem preocupar com o que estava falando, sem pensar naquele pedido, eles disseram assim: podemos. E ali Jesus diz assim: tá bom, vocês vão ser batizados com o mesmo batismo que eu for batizado, e beberá o cálice, mas não compete eu dizer qual que vai assentar à minha direita e qual vai sentar à esquerda. E nós sabemos que Tiago assentou-se à direita, que Tiago teve uma morte ali decapitado. Tiago foi decapitado e foi ali martirizado. Se eu não me engano, é decapitado, Tiago. E também não importa, para você compreender, teve uma morte ali e foi martirizado. E João, ali um desses discípulos do Senhor, nos estudos, diz assim que João, ele ainda viveu ali no ano 103 depois de Cristo, ele morreu com 94 anos. João 103 depois de Cristo, ele teve uma morte natural, olha só, natural, assentando-se, no meu entendimento, à esquerda, uma morte natural. Ele não teve aquele mérito de sentar-se à direita, assim como Tiago ali, que foi martirizado. Então, os estudiosos dizem que ele morreu ali bem velho já, com 94 anos, e teve uma morte ali tranquila. Se você quiser ler um pouquinho mais a respeito disso, deixa eu ver se tem algo aqui. É no livro... Deixa eu ver... Se você ler aí a história inteira, você vai ver esse ocorrido que aconteceu aonde um assenta à direita e à esquerda. Leia aí inteira a história de Marcos 10:35, tá? Iniciando aí 35 a história deles. E depois também você pode pesquisar aí como que foi a morte de Tiago e João. Você vai ver aí que eles ali, sem perceber, eles como dizer assim, foi uma profecia que saiu da boca dele. Eles atraíram, eles chamaram aquela existência, eles pediram para que aquilo ocorresse, para que você compreenda. Então nós vemos que às vezes a gente olha de fora e fala: nossa, Tiago, né? Um homem ali, um discípulo, andava com o Senhor, por que ele morreu desta forma? E eu quero também falar de uma outra figura, que é Pedro, um homem muito amado do Senhor Jesus. Eu vou ler para você aqui, no livro de Lucas, capítulo 22, eu vou ler do verso 33 para não prolongar muito, diz assim, ó. Nós sabemos que eles estavam ali, Pedro andando, todos os discípulos, né? E Pedro, ali com o Senhor, diz assim, ó, no 33, 22, 33. E ele disse: Senhor, olha só Pedro dizendo, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. São palavras que às vezes nós pensamos, meras palavras. Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue-me que me conheces. Ele disse isso. Olha só. E eu quero ler para você aqui no Evangelho aqui mesmo de João, no capítulo 21, verso 18. Olha só que Jesus fala para Pedro. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te arrumava, andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás suas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queria. Estava falando ali da morte, né? Ele continua dizendo assim, ó, e disse isto, significando com que morte havia de se glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reencostara também sobre o seu peito, a quem dissera, Senhor, quem é que há de trair? Olha só. Então, para você entender, quando Pedro ali, perto ali de Jesus ser pego, ser preso, ele diz assim, ó, eu estou pronto
para ir à prisão contigo até a morte. Quando ele disse aquilo ali, ele estava ali decretando aquilo ali para ele. Só que não era o tempo de Pedro morrer. Pedro era muito moço, ele era muito jovem, mas o tempo ia passar e essa palavra, como diz lá em Provérbios, a palavra não volta vazia. Mas assim como uma andorinha no seu vaguear, também uma maldição ou uma causa injusta não nos sobrevém. Então, ele dizia assim, eu acabei de ler para você, quando era mais moça, sim, mas quando você for mais velha, agora vai te pegar, prender a sua mão, você vai para um lugar que você não quer. Ele iria ali para aquela morte ali, aonde ele mesmo decretou para ele, vamos dizer desta forma. E tem tantas histórias que nós vemos na Bíblia, tanto de acontecimentos que veio a morte, veio coisas assim, e também sobre livramento, sobre quando atraiu coisas boas. Um exemplo também ali é a Raabe, no livro de Josué, capítulo 2. Deixa eu abrir rapidinho aqui para você ler um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Josué, deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, eu vou falar, só mencionar mais ou menos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Espera aí, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Josué. Gênesis, Juízes. Juízes, isso, Josué. Eu vou ler só um pouquinho. Em Josué, no capítulo 2, Raabe era uma prostituta e ela esconde os homens de Deus ali que estavam sendo perseguidos. Diz assim, ó, que eu vou ler um pouquinho para você. Quando Raabe ela tem essa atitude de esconder ali aqueles homens de Deus, ela atrai algo bom para ela, porque haveria ali, aonde viria ali a morte sobre todos, mas a partir do momento que ela esconde os espias de Deus, mesmo ela sendo ali, vamos dizer assim, a prostituta, que naquela época ela é muito assim, apedrejada, tudo tinha essas coisas, mas por essa atitude, Raabe atraiu coisas boas para ela. Diz assim aqui no 2:17, eu vou ler do 2:15. Eles fizeram esse trato com Raabe. Eles então lhe fez descer por uma corda a janela, portanto na sua casa estava sobre o muro da cidade e morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores. Depois ide pelos vossos caminhos. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos, olha só, deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão. Eles falaram para Raabe: pega um cordão de fio escarlata, coloca na janela, onde nós fazemos descer. E recolherás em tua casa contigo teu pai, a tua mãe, teus irmãos, a tua família toda. E será que qualquer que estiver fora da tua casa, teu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, e se alguém nele puser a mão. Ele estava dizendo assim: Raabe, você nos escondeu e nós vamos fazer um trato para você. Pega um cordão cor escarlata e coloca na tua janela. E ali leva toda a tua família. Quando nós viermos, ali iria ser a morte para destruir aquele lugar. Ele estava dizendo assim, ó: se todos estiverem dentro da tua casa,
e ocorrer algum mal com eles, esse sangue deles virá sobre nós. Mas se estiver algum para fora no momento em que nós viermos, então aí a culpa vai ser sua. E ali Raabe conseguiu salvar, olha só, a tua família por causa que ela atraiu aquilo, fazendo algo de bom. Diz assim, ó, porém, se tu, né, Raabe, denunciar este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ali a palavra de Deus diz assim que esse dito que fez a Raabe ali foi algo assim muito importante, porque toda ação, como eu sempre falo, tem uma reação. E a atitude de Raabe ter escondido os espias de Deus, ela trouxe ali, ela atraiu algo de bom, o livramento para ela ali e para sua família. Para não ficar muito longo, lá no livro de Timóteo, eu não sei, acho que eu não vou nem ler. No livro de 2 Timóteo 2, 19 a 21, fala que existe ali vasos, né? Os vasos de honra, vasos para servir ao Senhor. Existe vasos de toda forma, vaso de honra e também existe vaso de desonra. Olha, eu achei aqui, eu vou ler para você rapidinho. Diz assim, 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa, esses vasos somos nós, tá bom? Para que você entenda. A Bíblia, ela fala muito por enigmas, por código, e é preciso nós compreender a fala, né? A escrita por interpretação do Espírito Santo, porque esses vasos somos nós. Então, ora, numa casa, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns de honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, é assim, ó, nós estamos aqui e conforme as nossas atitudes como vasos, né, como pessoas, nós seremos escolhidos por um propósito maior. Assim como o apóstolo Paulo, ele quando ele era perseguidor dos cristãos, ali na religião dele, ele fazia tudo muito bem, ele matava, ele fazia tudo em nome ali da religião dele, daquilo que ele acreditava. E Deus ali, ou Deus do universo, ele que enxerga tudo, ele viu que Paulo fazia tudo muito bem aquilo que ele fazia. Então, Paulo foi um vaso escolhido quando eles disseram ali, vai e esse vaso é escolhido para mim. Aí outros disseram assim, mas ele persegue, ele mata, ele anda atrás dos cristãos. E aí o Senhor fala assim, mas eu mesmo vou mostrar tudo aquilo que ele tem que sofrer. Então, as nossas ações, a atitude de Paulo teve consequências para ele, mas ali Paulo, como essa palavra que eu li ali em Timóteo 2,19, ele é um vaso que Deus via ali o comportamento de Paulo, que tudo que ele fazia era com muita segurança, era com muita verdade. Ele defendia a religião dele, porque ele acreditava que aquilo era o certo. Ele não acreditava ali em Jesus Cristo ou naqueles seguidores de Jesus, mas a fé dele, que ele tinha com firmeza aquilo que ele acreditava. Deus viu uma firmeza no apóstolo Paulo, aonde ele diz que iria usar, que Paulo era para ele ali um vaso escolhido. Bem rapidinho, deixa eu ler aqui para você em Atos. Bem rápido mesmo, Atos. Deixa eu achar aqui. Para você ver que coisa mais linda que é a palavra de Deus. Eu amo estudar a Bíblia. A gente quer achar rápido, não acha. Atos 9,
Deve estar ficando bem longo, mas amém. Atos 9:15 diz assim, olha. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, que até então ele chamava Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, né? Paulo ali estava cego, cego espiritualmente, depois cego mesmo, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram ali dos seus olhos como que umas escamas, recuperou a vista, então, levantando, foi ali batizado. E nós sabemos que Paulo, ele foi e ele ensinou lindamente. Então, Paulo, ele atraiu algo, todas essas, quando ele caiu no caminho de Damasco, ele atraiu tudo isso por estar perseguindo os cristãos, mas ele era um vaso escolhido quando Deus viu ali que tudo que Paulo fazia por fé, porque é aquilo que ele estava acreditando. E assim como ele defendia lá a fé dele, ele também defenderia ali a fé dos cristãos, se tornando um cristão. Tanto que é que eu amo as cartas de Paulo e nós vemos ali tudo aquilo que Paulo fez e também tudo aquilo que ele atraiu para ele. E, gente, como que fica longo esses vídeos. Eu não vou falar, mas eu vou só assim pronunciar, eu não vou falar aqui dentro da história bíblica abrindo a palavra, senão demora muito. Mas nós vemos também José do Egito. José, ele atraiu tudo aquilo para ele? Sim, ele atraiu. Porque diz assim que José, tudo aquilo que os irmãos dele fazia de errado, ele ia contar para o pai dele. Aí você fala, ele era fofoqueiro? Não, Deus olhava ali para José como um filho que estava sempre querendo agradar o pai. E ele não falava as mentiras, ele falava as verdades que estavam acontecendo, tanto que o pai de José amava José de uma forma, né, que diz assim, amava mais do que os outros irmãos, de uma forma ali especial, fez uma túnica para José, mas ali também, quando Deus via essas atitudes de José e todas as atrações que ele foi ali trazendo para ele, Deus teve ali vamos dizer assim, Deus usou José ali, porque Deus precisava de levantar um governador para o Egito. E Deus vendo ali a integridade de José, José atraiu aquilo e ali ele foi escolhido, né? Por dizer assim, ó, muitos são chamados, mas poucas pessoas são escolhidas. E José foi um ali dos escolhidos de Deus para ser governador de Egito. E em tudo aquilo que José passou de sofrimento, de estar longe da tua família, mas a palavra de Deus nos ensina que em tudo José sempre atraía coisas boas para ele. Ele atraiu ali estar na casa de Potifar, que era ali um homem que tratava ele muito bem. Depois José foi levado para a prisão, mas dentro da prisão José ali era tratado assim muito bem, ele foi colocado como carcereiro naquele lugar. Em todo o tempo tinha honra ali, ele colhia aquele que ele plantava e cumprindo assim ali adiante o propósito de Deus para a vida dele. Também Sansão, a mulher de Ló, tudo que ocorreu com ele, se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que tudo aconteceu por uma causa justa. Deve ter ficado muito longo, mas espero que você tenha compreendido que eu creio de verdade mesmo na Sagrada Escritura e vejo na minha vida que tudo aquilo que me ocorre eu tenho atraído para mim. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho. Às vezes eu procuro falar bem rápido para o vídeo não ficar tão longo, mas às vezes até fica complicado de vocês que estão aí do outro lado compreender. Mas eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam mesmo ler, se vocês gostam de aprender aí a Sagrada Escritura, eu recomendo, porque é um manual de instrução para a nossa vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, até mais e faça prática aí a palavra que sai da sua boca, lembre-se disso, não volta vazia. Vigie aí os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações, tá bom? Até mais, tchau, tchau.